Agora, como é que uma coisa que é a opção narrativa, né? Você tem um tema, vocês, no caso de vocês, né? Do qual é legal porque ele é completamente diferente. Você escolhe os seus temas, né? Você não trabalha numa revista, não atende a um pedido de uma revista, faz reportagem, entrevista tal, ou uma crônica, é livre, mas está dentro de um outro veículo. Quer dizer, você tem um pouco mais de independência. Você escolhe os seus temas, você apura. E eu queria saber se vocês já chegaram num momento em que a narrativa não saiu. O momento do fracasso, que também explica, o fracasso explica muitas coisas, né? Olha, eu tenho o tema, tudo, mas eu não sei contar essa história, ou acho que não consegui, ou consegui na última hora através de um estratagema tal. Isso já aconteceu contigo? Eu acho que é o tema que me escolhe. É um tema. É um pouco assim. É aquilo que eu estava falando da entidade. É um pouco isso, assim. Eu acho que, claro que você está vivo no mundo, né, o seu cotidiano é cheio de estímulos, de coisas que acontecem e que te fascinam, que te encontram num determinado lugar para isso virar uma outra coisa, né? Eu acho que o fato de eu escolher fazer um filme sobre um eremita, por exemplo, é que algo relacionado à solidão, algo relacionado a vidas alternativas, vidas diferentes, formas de vidas diferentes, por exemplo, me instigavam em algum momento, de alguma forma. Mas o acaso, a contingência, é tão poderoso nesse processo do fazer que é muito difícil de eu dizer que eu escolhi esse tema, porque tudo é uma imbrincação de fatos, de casualidades que me levam a ir fazer um filme sobre um eremita, ou sobre andarilhos, ou sobre o Catatal, por exemplo, igual vocês viram hoje de manhã aqui. Mas e depois a opção de como contar aquela história? É, você tem essa preocupação que os dois têm no caso do leitor? Não, acho que, por exemplo, da sedução, não. Eu acho que é natural isso. Eu acho que a questão aí é mais a forma. Eu acho que, para além do tema, existe a forma. A forma é uma coisa fundamental em tanto no escritor, quanto no cronista, quanto no cineasta, ou quanto no artista. A forma é que eu acho que é essa grande, digamos, masturbação na arte, né? Assim, uma coisa, é um elemento fundamental. Como dar forma a isso que você quer dizer, né? Pensar isso e esse processo, muitas vezes você vai construindo durante uma vida inteira, né? Assim, tem artistas que, por exemplo, como Amílcar de Castro, que vão num processo vertiginoso de para uma coisa minimalista da forma, por exemplo, né? De ficar dobrando ferro a vida inteira. Tem outros que ampliam, que abrem o leque e que vão trabalhar com temas os mais variáveis, usando das formas as mais variáveis possíveis, né? Então, eu acho que a forma que é a grande questão. Assim, os temas, eles existem, algo que te instiga, algo alguma pergunta que você se faz, né? Alguma coisa assim, mas como essa forma vai apoderar desse tema e transformar em uma outra coisa, que eu acho que é o mistério, né? E isso envolve tanto a intuição quanto a razão. É um processo, eu acho, que vai... Porque principalmente quando você trabalha com a realidade, com coisas que estão vivas e que não estão pré-armadas num roteiro, digamos, um filme de ficção, existe, claro, o acaso o tempo inteiro. Mas quando você trabalha com a realidade, as coisas o tempo inteiro estão acontecendo em todos os lados. Você tem que ser como fazer uma costura daquilo tudo. Você faz roteiro, escaleta, essas coisas? Nada, não faço nada, nunca fiz. E você faz as imagens, né? Você também é o câmera, na maioria dos casos, né? Um instrumento, né? Ou seja, a câmera... O olhar é o seu. O olhar é por onde a forma acontece, digamos assim. Claro, o audiovisual não é só a imagem, é imagem e som. Então, para isso, eu trabalho há anos com o Grivo, que fazem o outro elemento fundamental, da mesma forma que a literatura, o elemento é a palavra, no cinema é a imagem e o som, né?
E a palavra é um dos elementos sonoros, não é. Muitas vezes o cinema fica muito grudado na literatura, porque quando começou uma arte muito nova, ele foi muito impregnado daqueles artistas na época, que eram literatos, dramaturgos e atores, ou seja, do teatro e da literatura. E o cinema ainda está uma criança de fraldas ainda, engatinhando em comparação com as outras artes, né? Então eu acho que o elemento fundamental do cinema, do audiovisual, é a imagem e som. E isso é importantíssimo que você domine, é uma coisa artesanal e em mim é muito natural essa coisa da imagem. E para fazer um filme eu precisava, enquanto um ser da imagem, alguém que trabalhasse com o som. Esse trabalho conjunto também é muito fascinante, né? Assim, porque muitas vezes outros trabalhos que eu faço de uma forma mais solitária, como é o trabalho do escritor ou do fotógrafo e tal, né? Que você tem ali o seu instrumento, você tem digamos, uma autossuficiência, assim, né? É muito instigante. O cinema ele é muito complexo, justamente porque você tem que encontrar parceiros que, de uma certa forma, falem uma linguagem parecida, né? Que tem uma certa identidade com você, né? Eu acho que a grande questão da arte, assim, que eu, por exemplo, o Catatal, fazer a transcrição do Catatal, que é um clássico da literatura de vanguarda brasileiro, para o cinema. Paulo Leminski. Do Paulo Leminski. Foi uma aventura assim, alucinante, por exemplo. Eu gosto muito do que o Zé Miguel Wisnik fala da questão das crianças, quando estão aprendendo a falar, né? Elas têm uma noção, né, assim, aprendendo assim, qual o significado das palavras, ou seja, o significado das coisas, fica numa espécie de um horizonte perdido ainda, né, para a criança. Quando eu li o Catatal, eu estava um pouco assim, nesse fluxo, sabe, do não entendimento da viagem da língua, sabe, da língua portuguesa em si, sem me preocupar muito em entender aquilo. E o que me fascinava era justamente a melodia, né? Ou seja, a melopeia, como dizia o Essa Pão, né? A força melódica da língua, né? do portuguesa, brasileira, no livro do Catatal. E eu sempre li em voz alta, eu só conseguia ler o Catatal em voz alta. 4 páginas por dia já era suficiente, porque eu ficava cansado. Então é um fluxo diferente. Não era a história. Hã? Não era a primeira vez. Não era a história. Claro, a história eu fui entender um pouco porque eu li o Leminski comentando o livro dele. Entendeu? Mas era uma viagem meio nesse sentido do significado estando um pouco perdido no horizonte, ou nessa fase do bebê quando está aprendendo a falar. Isso eu quis passar um pouco pro Existo, que é o filme que eu fiz, baseado no Catatal, de ter um pouco, claro, transpondo os elementos cinematográficos, imagem e som, essa sensação no espectador de estar um pouco numa condição infantil pré-significado das palavras. Antes do Humberto falar, quero dizer que vocês já podem começar a fazer as suas questões, vocês receberam um papel, e o pessoal que nos acompanha pela internet também, a Ana Catarina está lá, está fazendo a seleção das perguntas. E aí, Humberto, você já tem o tema, já tem o perfil, e aí, como é que eu vou narrar, como é que eu vou contar essa história aí? Eu quero apanhar um ponto que o Cal falou, em que a gente vai divergir aí. Essa questão do fundo e da forma, né, o conteúdo e a forma, eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu acho que a coisa, ela quer ser dita de uma determinada maneira. Uhum. Eu acho que ela... A prioristicamente? Sim. Sim? Mas, do contrário, aconteceria o que acontece, por exemplo, em jornalismo, que as pessoas têm fórmulas para fazer determinados tipos de matéria e fazem, então, aqueles tijolos absolutamente semelhantes uns aos outros. Isso, para mim, não faz o menor sentido. Eu acho que uma história, ela pede para ser contada de uma determinada maneira. Por exemplo? Espera aí, chego lá. Todas as vezes que eu tive dificuldade, e são muitas, sabe, diante primeiro do papel em branco, agora da tela, eu nunca entreguei um monte de papel em branco para ninguém, até hoje. Mas também não garanto nada, ainda posso fazer.
toda a dificuldade que eu tive estava ligada a isso, a uma tentativa, no fundo, de pegar a coisa e amoldá-la a uma forma que eu tinha na cabeça. Eu não deixava a coisa dizer para mim como é que ela precisava ser contada. E eu chego frequentemente a um quase desespero. Se é uma matéria jornalística, eu acabo sempre por descobrir que uma boa primeira frase, por exemplo, para mim é uma coisa capital. É como se eu botasse um caibro, ali um carretel, e a coisa eu pudesse desenrolar. Não é que vai ser um desenrolar facílimo, mas tem um ponto de apoio. Pode ser diferente para o Castelo, pode ser diferente para qualquer jornalista. Para mim é isso. Se eu tenho um bom começo, a coisa vai. Não é que vai correr também retilínea, não. Ela pode ir para tudo quanto é lado. Não é? Vou te dar um exemplo. Estava uma vez fazendo um perfil do Inácio de Loyola Brandão. Meu amigo Inácio de Loyola Brandão estava lançando o seu 30º livro, alguma coisa assim. Quer dizer, não havia uma grande novidade, esse 30º não era tão diferente dos outros. Eu tinha 3 páginas na revista Isto É, de outros tempos, Isto Era, ali para contar, para fazer um perfil desse homem. E eu conversei com ele longamente e não havia jeito. Eu recolhi uma massa, eu sou um bom recolhedor, um bom gari, vamos dizer assim, né? Eu fui puxando tudo aquilo, mas de repente eu pensei, por onde eu vou? À medida que você vai apurando, você repórter, você já vai um pouco editando. Não é? Quando você tem uma certa manha, você já vai pensando o que pode, o que não pode, por onde eu vou. E não ia para lugar nenhum, esse Inácio Loyola. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, de repente, eu atentei uma coisa que nem sempre faço, mas que todo repórter deveria fazer o tempo todo, que é prestar atenção. Em vez de ficar ouvindo só aquelas aspas, aquelas coisas que a pessoa fala, olhar para a cara do sujeito, para a roupa do sujeito, para a casa dele. E no caso eu olhei para a mão do meu amigo Inácio Loyola Brandão e vi o seguinte, que nesse dedo aqui ele tinha um calo. Falei, pá, assim, se fosse um quadrinho tinha acendido aquela lâmpada. Né? Eu falei, você está conversando com ele e não está achando o seu caibro. Não tinha. O Inácio tinha assim como todo mundo tem, ele tinha uma entrevista pronta. Não é? Todo mundo tem uma entrevista pronta. E às vezes até um trabalho grande você deixar o cara falar, até esvaziar a piscina dele, aí você vai ver onde que você pode pegá-lo no contrapé, onde pode estar a coisa onde geralmente está a coisa interessante. Descanado. Aí eu perguntei assim, escuta, você escreve à mão? Tinha achado, né? O cara tem um calo, né? De tanto escrever. Ele falou, não, eu escrevo naquela máquina ali, tinha uma Olivetti. Eu falei, meu Deus do céu, danou-se. Perdi meu caibro. Eu falei, não, mas por que você pergunta? Eu falei, não, eu estou vendo esse calo na sua mão. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é o seguinte, isso é noite de autógrafo. Fico ali autografando e tal. Pum, aí veio o negócio. Veio o tal caibro com cartel. Que a ideia era mais ou menos o seguinte. O escritor Inácio de Loyola Brandão escreve seus livros todos à máquina, não é? Vou tentar lembrar aqui exatamente como é que era a coisa. Obrigado. Não, começava assim. O escritor Inácio de Loyola Brandão tem um calo, botei esse Dr. Scholl lá na primeira linha, né? Tem um calo no seu dedo médio, sei lá o quê. Ele adquiriu esse calo, em outras palavras, adquiriu esse calo não escrevendo seus 90 romances, porque ele os fez numa veterana, Olivetti e tal. Ele ganhou esse calo dando autógrafo. Esse é um calo do sucesso. Quando eu cheguei nessa foto, ele achou estranhíssimo depois. Ele achou o Dr. Scholl mesmo, esse negócio. E a partir daí, quer dizer, eu vi que tinha uma história, que a melhor maneira de contar a história do Loyola naquele momento, eu acho que vinha nessa corrente. Quando a tentação, na minha dificuldade inicial de dar uma forma àquele negócio, era ajeitar a história do Loyola a uma coisa, mas ficaria, no mínimo, parecida com a de qualquer outro personagem. Uma outra ocasião também, eu estava fazendo
Não, isso é um exemplo assim da felicidade do começo, né? Estava fazendo um perfil também para Isto É, do José Guilherme Melchior, que é um cara com quem eu nunca tinha estado, nunca tinha conversado com ele. Ele estava em Londres, Felizardo, e eu aqui na Rua da Consolação. Tinha de fazer uma capa. Ele, além de escritor, ele tinha acabado de ganhar o seu primeiro posto de embaixador. Ele ia para o México e estava lançando um livro. Como os últimos livros dele eram livros de filosofia ou de ciência política que ele escrevia em inglês, depois os livros eram traduzidos aqui. Resumindo, eu fiquei 5 horas no telefone internacional, sairia até mais barato ir lá, conversando com o Melchior, com aquela dificuldade horrível de você perfilar um cara cujos olhos você não vê, você não sabe se o cara está pelado, se o cara está de saco cheio, se o cara está assim, sabe, ali no telefone. E não tinha também maneira de começar, sabe? Eu me debati com isso, eu tinha uma massa de informação que, para mim, figurando a coisa, é como um funil que está entupido de matéria, tem tanta coisa ali que não vaza. E, de repente, me veio uma ideia. São das tais coisas que, para mim, funcionam, da primeira frase, né? Assim, o escritor José Guilherme Melchior é provavelmente... Não, José Guilherme Melchior é provavelmente o escritor brasileiro mais traduzido no Brasil. Porque ele escrevia em inglês e depois saía aqui. Quer dizer, fiz essa... Essa é uma piada, não é? Mas é uma verdade também. E aqui, por essa greta, eu senti que a matéria é como que houvesse um relaxamento benigno do seu poder de criação. Eu quase ia falar uma bobagem aqui. É quase o relaxamento dos esfínteres da criação, você entende? Aí a coisa... Bom, fica mal dizer que a coisa vai, né? Mas é um pouco isso. E, por fim, só encerrar isso aí, a dificuldade de escrever para o jornalista que eu sou, às vezes decorre do seguinte: eu fico pensando no leitor. Quando eu consigo tirar o leitor da minha frente, a coisa anda. Porque é o seguinte, quem é o leitor? É aquele negócio do Nelson Rodrigues, né? Quando aí por 68, que havia um certo endeusamento dos jovens, com toda razão, porque éramos nós, né? E o Nelson Rodrigues achava isso péssimo. Ele falava assim, o jovem, onde mora? Ele queria personalizar o negócio. Hoje as revistas, jornais, emissoras de televisão e de rádio têm os seus perfis muito bem desenhados. O nosso leitor toma banho com sabonete e tal, usa pasta de dente e tal. Mas eu não consigo imaginar esse cara quando eu estou escrevendo. Sabe, quem é esse cara? Eu acho que sempre que a gente pensa no leitor dessa maneira, a gente incorre numa subestimação do cara. Você pensa um cara meio burrinho, você sabe mais que ele, você está em cima de um caixotinho, o cara está lá embaixo, você vai falar, você vai ensinar uma coisa para ele. Isso para mim não funciona. O que funciona é o seguinte, eu pensar o que eu gostaria de ler. Isso que eu estou dizendo aqui, eu acho que tem jornalistas, estudantes de jornalismo aí, vocês sabem que isso é uma total heresia, não é? Que nas redações e nas faculdades se manda pensar no leitor. Mas eu confesso para vocês, ao cabo de 42 anos de jornalismo, que para mim é impossível imaginar essa figura. O leitor é você. Eu não sei onde mora, quantos anos tem, que sapato usa, você entende? Eu acho que se a gente escrever uma coisa que a gente gostasse de ler, é um excelente... O leitor é você. Você sabe onde você mora. Resolvido. Então, eu que disse que o leitor não é, o leitor sou eu. Castelo. Bom, o Humberto falou do Caibro com o Carretel. Eu sempre penso mais e sempre falo disso, inclusive no laboratório falei muito, mais num trampolim. O nadador, para dar o seu fabuloso salto ornamental e ganhar a medalha de ouro olímpica, ele precisa subir, ele precisa do trampolim. Sem um trampolim, ele não dá esse salto maravilhoso. E todas as atenções da imprensa e do mundo estão naquele trampolim que o cara está lá em pé,
de onde ele vai partir. É o ponto de partida. Não em Minas Gerais. Em Minas Gerais a gente pula para cima. Tá bom. Só que, a partir do momento que ele se joga daquele trampolim não tem a menor utilidade. Ninguém olha mais para o trampolim, ninguém fotografa o trampolim. Não há, entendeu? Não há nenhuma importância. Aquele trampolim deixa de existir. O que interessa é o salto. Então, eu acho que a gente precisa de um ponto de partida, mas que, em geral, vira lixo também. Na minha experiência pessoal, sobretudo em livros, eu parti de coisas que depois ficaram totalmente distantes dos livros. Feito esse negócio do foguete, que quando um combustível, né? Um pouco isso também, né? Você começa, você começa um livro e normalmente você joga fora aquele... Não é que eu comece já sabendo que vou jogar fora, com a intenção de jogar fora. Você começa, é como no namoro. Você começa com uma ilusão, né? Depois você joga fora. No início é tudo uma maravilha, tudo perfeito, tudo extraordinário. Depois que você vai avançando, começam a surgir... Depois que você faz as releituras... Vão surgindo E daqui a 1 ano, 2 anos, sei lá, o tempo varia de caso a caso, aquele ideal inicial está totalmente estraçalhado. O que não quer dizer que não pode aquilo resultar num casamento de vida inteira, isso é uma coisa maravilhosa, mas será outra coisa, não é aquele ideal. Agora, isso na imprensa, eu queria só pegar esse ponto do Humberto que eu acho importante, é mais complicado, porque na imprensa, o ideal, pelo menos na imprensa tal qual ela é feita, o ideal não é seu, o ideal é o da revista. É o da pauta, é o do pauteiro, é o do editor, né? Me lembro das clássicas pautas da Veja quando nós trabalhamos, hoje não sei mais como é que é, e suponho que sejam até um pouco piores, para dizer a verdade, mas era assim, vamos a tal lugar para encontrar tal coisa, para encontrar com tal pessoa, fazê-la dizer isso e aquilo outro. Precisamos de alguém que diga... precisamos de alguém que diga isso e aquilo, não sei o que lá. Precisamos ir não sei aonde encontrar uma história engraçada que faça contraponto com aquela história trágica, não sei o quê. E aí eu vou dar um exemplo, que é um exemplo uma situação que me marcou muito. Vocês aqui certamente a maioria não lembra, os mais jovens, mas do célebre caso Aézio, que foi logo depois da morte do Vladimir Herzog. Foi a mesma coisa, só que em vez de ser um preso político que aparece supostamente num suicídio suposto, simulado na verdade, né, na prisão, era um preso comum, era um pedreiro acusado de ter traído a mulher, sei lá o quê, que foi preso e apareceu morto numa delegacia e se disse que ele tinha cometido suicídio. E aí eu fui fazer... Imediatamente, estava na cabeça de todo mundo a história do Vladimir Herzog, né, o suicídio simulado. Vamos mostrar que isso também ocorre na delegacia e no povão. Então fui lá para escrever essa história. Só que eu não tinha certeza se a história era essa ou não, né? A realidade pedia, a situação política pedia que fosse assim, para confirmar todas as teses da imprensa. Mas havia uma coisa chamada realidade, que é outra coisa, que independe das suas intenções, dos seus ideais. E eu cheguei lá, e para resumir, o que aconteceu? Eu encontrei uma situação totalmente paradoxal, de novo, que não se encaixava. De um lado, a situação, tudo levava a crer que o cara, de fato, tinha sido morto, né? Como era a intenção da revista que eu descobrisse e mostrasse, né? E politicamente era o melhor naquele momento, sem dúvida nenhuma. Né? Mas, por outro lado, havia toda uma versão de pessoas ligadas ao cara e tal, que mostravam, ao contrário, que ele não tinha sido isso, que ele tinha realmente cometido suicídio, por 500 razões diferentes. E eu tive uma história, eu comecei a avançar na apuração de uma história que, quanto mais eu andava, mais as coisas não se encaixavam. No entanto, na quinta-feira à noite, havia um editor em São Paulo, estéreo, que não era o Humberto Werneck, querendo que eu entregasse uma matéria com início, meio e fim, uma narrativa. E eu tentei, foi a minha maior ousadia do jornalismo, completamente fracassada, tentei escrever uma matéria para a Veja, você vê como é que eu estava louco, que mostrasse que essas peças não se encaixavam e que era impossível dizer o que tinha acontecido. E, de fato, eu escrevi essa matéria. É evidente que a matéria foi inteiramente reescrita
E foi escrita na forma que era a forma mais adequada do momento político. Eu concordo plenamente. Politicamente era adequada, a gente estava sob o horror da ditadura. Então era importante mostrar que na delegacia do Povão também a polícia também fazia os mesmos horrores dos torturadores. Né? Mas a sua matéria original não tinha essa conclusão. Não. Ela dizia que as coisas não se encaixavam. A minha matéria era mostrando como era impossível contar aquela história. Em resumo, era isso. Mas era outra matéria, então. Não, e aí foi a matéria que eu mandei. Mas essa matéria que eu mandei, ela foi reescrita para se adaptar à matéria Saiu padrão. com o seu nome? Não me lembro, deve ter saído, eu devo ter gostado, isso é o pior. Eu estava começando, sei lá. Mas é horrível, né? A sensação é muito ruim. Mas lá na Veja tem esse negócio, né? Já tinha, alguns anos atrás, já tinha essa coisa de... Que é uma técnica narrativa, né? as pessoas não saíam da redação com uma interrogação, como eu acho que deve ser. Né? Vamos checar tal coisa, vamos ver se é verdade. As matérias podem não existir. Podem não existir. Né? Mas hoje em dia não. Um sujeito, um gênio lá no fundo da redação, elabora uma tese ou uma história e você sai para comprovar. Eu me lembro, eu assisti o começo disso na Veja. Tinha um colega, um excelente jornalista, sentava do meu lado e ele estava dando forma final a uma matéria sobre o Chico Xavier, que tinha sido feita por um repórter, que hoje é diretor da Veja, na sucursal de Minas. Chico Xavier, 4 páginas. E as coisas na Veja, já nessa época, tinham de se constituir num fenômeno. Não bastava que as coisas fossem, não. Tudo era fenômeno, tudo era... Pá, tinha aquela subida, o lead da matéria, aquele começo, era uma rampa ascensional, assim, rumo à glória, né? Então começa, o sujeito me mostrou a matéria, usava esse negócio, né? Hoje as redações, as pessoas são tão assoberbadas que cada qual escreve sua matéria, rapidamente vai embora. Mas tinha aquela coisa, você faz um lead, você tirava o papel da máquina, mostrava o que você acha Castelo, não, eu acho que aqui não é nós foi, é nós fomos, aquela coisa. E comecei a ler o lead da matéria e começava a encher a bola do Chico Xavier. E vai subindo, de repente a seguinte, abre aspas assim, trata-se de um dos maiores fenômenos de vendagem de livros no Brasil, pá, fecha aspas, diz Jorge Amado, ele próprio, best-seller. Eu falei, nossa, que bacana, Jorge Amado falou isso. Não, nós estamos negociando. Sensacional. Nós estamos negociando. Em si uma narrativa, né? Esse é uma narrativa, e a realidade tem que se adaptar e confirmar, né? Bom, nós já estamos recebendo as questões, eu agradeço a Carla Rabelo aqui, nos manda um recado. Das várias, eu vou colocar uma aqui que eu acho que vai revelar muito do trabalho que vocês exercem, e eu acho que vai mostrar uma diferença do jornalista para o artista, para o Cal. A pergunta é do Nísio, de Belo Horizonte, e é muito simples a pergunta. Você toparia o desafio de fazer uma biografia ou um filme, um documentário, sobre uma pessoa que você não admira, que você despreza? Eu? É. Não. Não? Não, eu acho que não, porque não é que eu não faço, não sei se eu não faço uma coisa sobre alguém, assim, não consigo. Meus filmes, por exemplo, me pediram, vocês mesmos sabem, me pediram para fazer uma coisa sobre o Paulo Leminski, que eu fiz a partir ou através do Paulo Leminski. Eu fui cair no catatal e contar de uma outra forma. Então é muito difícil, eu sinceramente eu não sei como fazer um filme sobre alguém, sabe? Mas e sobre um assunto que você não gosta? Você faria se em vez da gente aqui no Itaú Cultural tivesse pedido para você falar sobre Paulo Leminski, um autor que você não... Acho que não a tem... criação tem relação com prazer, eu acho, e a dor, claro, também, mas a dor do fazer, mas assim, o que começa, o que te move primeiro é alguma coisa que realmente te interessa, ou que você tenha algum elo de sei lá, alguma coisa que te ligue a esse objeto, né? Eu acho que eu não toparia fazer, não. Não? Não. Para jornalista? Olha, E você? eu já recusei
escrever uma biografia do Sarney, por exemplo. Eu não acho pouca porcaria. Agora, escreveria sim, acho. Agora, precisaria ser um personagem relevante. Sabe, se eu sentisse mesmo que eu não gostasse do personagem, mas que ele me parecesse, sei lá, talvez eu encarasse um dia essa tarefa de fazer aí um ACM, por exemplo, para valer. Não é? Mas essa não seria a minha primeira escolha. A gente vai um pouco pelas coisas com que a gente se identifica. No meu caso, teve o Jaime Ovalle, que é paixão total. Não é? É muito mais fácil você ir por aí. Agora, eu me pergunto, eu me ponho essa questão Mas também. não é um desafio narrativo também? Falar, poxa, se colocar à prova e falar, pô, eu vou fazer sobre esse assunto ou sobre essa pessoa, eu vou encontrar um ponto. Você sabe qual que é o desafio? É você se livrar dos seus preconceitos todos diante de uma coisa e encará-la ali. É muito difícil para mim, isso é dificílimo. Exatamente. Para os jornalistas, eu conheço muito poucos. Não é? Eu me lembro que uma vez lá num jornal, aquele jornal do Minucarta, que durou pouquíssimo, lá o Jornal da República, eu fui fazer um perfil de dois caras horrorosos chamados Dom e Ravel, que eram uns músicos que faziam músicas assim a favor do governo, em plena ditadura e tal. Eu cheguei ali, eu não me lembro da matéria, certamente era uma matéria ruim, porque eu fui para não gostar dos caras, sabe? Você já vai com aquela coisa marcada, assim como muita gente que vai entrevistar o Caetano Veloso já vai babando, já vai para gostar. Eu conheço muito poucos jornalistas que têm a capacidade de se despir desse preconceito a favor ou contra e fazer. Eu me lembro muito de um falecido jornalista, sempre lembrado por mim, Guilherme Cunha Pinto, morreu em 96, esse cara com quem eu trabalhei na Playboy e em outros lugares, ele tinha essa capacidade prodigiosa de achar assim, uma certa virgindade no olhar para ver um personagem. Um dia eu o encarreguei de fazer uma entrevista grande, daquelas da Playboy, com a Xuxa. Essa entrevista saiu exatamente no mês de agosto, saiu póstumamente. O Guilherme tinha morreu de repente lá em julho. É admirável a capacidade que teve ele de sair sem todos aqueles... a Xuxa é uma bobalhona, a Xuxa é uma debilóide, sabe essas coisas que todo mundo um pouco pensa. Ele deu uma zerada razoável e se informou bastante e foi conferir e trouxe uma Xuxa que não era igual a nenhuma, é mais verossímil para mim até hoje. Eu gostaria de ter a capacidade, se eu fosse, por exemplo, crítico literário, ou mesmo como jornalista, de escrever sobre um cara como Paulo Coelho, de cuja literatura eu não gosto, mas sem incorrer nas mesmas coisas que as pessoas fazem quando vão falar desse personagem. Já é aquela coisa previsível, vai o cara e já vai tocar aquele negócio a favor ou contra, sabe? A coisa interessante que eu acho no jornalismo é um pouco isso de você ir ver o que tem, sabe? Um pouco e fazer o melhor que você puder com o melhor que houver. Eu vou lançar a mão aqui de uma imagem aparentemente estranha, que é uma imagem da gastronomia francesa. Você tem duas, vamos dizer, grandes escolas de gastronomia na França. Uma é aquela tradicional, segundo a qual você pega o seu caderno de receita, você quer fazer um bobó de camarão. Aí você sai, compra um camarão, o camarão está mais ou menos, você faz um bobó mais ou menos, você queria. Você já saiu com uma fórmula, tá? E a outra é uma coisa que se chama la cuisine de marché, seria a cozinha da feira, a cozinha do mercado, que é uma azaração, que eu acho que é a atitude que deve ter um jornalista, um intelectual e mesmo um ficcionista, eu acho. Que você sai para ver o que tem. É uma paquera assim, aberto, não é? Que pode ir para qualquer lado. E você vai tratar de ser capaz de ver o melhor que tem e fazer o melhor possível com aquele melhor que você achou. Não sei se faz sentido para vocês isso. Interessante o que eu acho disso é por que no jornalismo a figura do jornalista tem que desaparecer. Ou seja, esse nível de isenção do autor que está escrevendo
eu não sei se, eu não entendo muito disso, mas eu imagino que você tem que ser o mais imparcial possível. Ao contrário, porque eu vejo, por exemplo, os filmes de Eduardo Coutinho, ou vários, para mim eu acho que o ato do fazer um filme é um encontro entre o eu e o outro, entre o eu e a alteridade, né? Esse outro diferente que eu desconheço. Mas nos filmes está impregnado também esse eu, essa subjetividade. E no jornalismo eu acho que tende um pouco não sei se é uma regra básica, provavelmente deve ser, de uma coisa de imparcialidade. Eu adoro ler crônicas jornalistas justamente porque você encontra muito do jornalista ali naquela crônica, sabe? Uhum. E ao contrário de uma informação assim que tem que ser o mais objetiva e imparcial. Isso é um pouco, né? Eu acho que essa procura de uniformidade, vamos todos ver do mesmo jeito, isso é uma coisa que serve muito bem ao patrão, não é? Formar um monte de pessoas absolutamente iguais, se uma criar um caso, você tira e bota uma igual ali. Se você observar, o que a gente gosta de ler... É um Lego, né? É uma redação, é um Lego? Você tira e vai substituindo. Eu acho uma coisa muito maluca, numa profissão como essa, você atravessar jornadas de trabalho pesadas, você se esfolfar para fazer uma coisa e lutar ainda para que nada de você vaze naquela coisa que você fez. Não é? Claro que a gente deve procurar a tal da objetividade, mas isso é uma coisa meio quimérica. Não é? A gente vai procurar dar o recado da melhor maneira possível, mas alguma coisa de mim tem que passar. Não é que eu estou querendo impor aquilo, nem que eu tenha a ilusão que o cara da revista ou do jornal ou da televisão que me contratou está querendo que eu seja muito pessoal. Mas, no fundo, o leitor, esse famoso leitor, que se lava com sabonete e tal, eu acho que, no fundo, ele está querendo ver uma pessoa por trás daquilo que está escrevendo. Sabe? E essa pessoa se revela no ângulo em que ele vê a coisa, na pegada, no adjetivo que ele usa, no vocabulário. Eu acho muito interessante quando alguém me propõe, a mim como jornalista, que não sou um grande jornalista, mas me propõe, queria uma matéria sua sobre o quê? Sei lá, sabe? Nessa hora eu me sinto muito bem, porque é como um cara, eu estou querendo o seu olho. É um pouco esse negócio, sabe? Com todas Mas, Humberto, isso só é possível com o jornalismo ou de comportamento ou cultural, porque como é que fica isso, por exemplo, na economia, com o índice de inflação, por exemplo, saindo amanhã... como é que se faz isso? Eu acho que deve ter um jeito. Eu nunca escrevi uma matéria sobre o índice da inflação, mas deve ter uma maneira de contar isso, sabe? Eu vejo que dentro daquela preocupação da sedução a que eu me referi, eu acho que tem isso. Qualquer coisa que você vá dizer, eu acho que ela pode ser... Olha, estou me lembrando aqui de uma nota que eu li na coluna do Zósimo Barroso do Amaral. Não sei se alguém lembra de Zósimo Barroso do Amaral, se diz alguma coisa a vocês. Um cara que morreu há muitos anos, foi um grande colunista, primeiro do Jornal do Brasil, depois do Globo. Escrevia umas coisinhas desse tamanho. No entanto, de algumas eu me lembro até hoje. Me lembro de uma, estava em grande moda a Teresa Collor, estava no auge da Teresa Collor, belíssima, aquela coisa toda, e ela estava tendo um caso tinha um namorado, que era um empresário também razoavelmente conhecido no Rio de Janeiro, e a notícia era a seguinte: os dois foram para Paris, assim, na moita, passaram lá uma semana e voltaram. A notícia era essa. É um desafio para um jornalista contar essa história, botar essa... Como narrar? Como narrar. O que o Zósimo fez? Aí que você vê como uma pessoa pode ser pessoal. E não precisa ser Zósimo para ser pessoal assim. A coluna, digamos que fosse uma coisa mais horizontal do que vertical. Nesse lado de cá, saiu uma notinha assim: a bela Teresa Collor chegou de Paris, para onde viajou incógnita. Voltou feliz. Desse lado... Aí do desse outro lado lado tinha assim: acabou de chegar de Paris, onde foi incógnito e tal, o empresário fulano de tal, voltou feliz. Sabe, é possível. E no meio um monte de notícia entre as duas, né? Sabe o que essa notícia partida, claro que exige um pouco do leitor, que o cara leia tudo para chegar do outro lado e pegar o par ali e fechar a coisa, né? O que isso diz dos personagens, o que diz de quem escreveu isso, sabe? Eu acho que tem quase uma arte aí. Castelo.
Bom, estavam aqui falando, estava pensando numa... Eu até escrevi uma coluna minha do Globo recentemente, do Prosa, sobre isso. A mais recente coletânea de livros, de artigos do Antônio Cândido, tem um artigo que me chamou muita atenção. Qual é mesmo? Oi? Qual é mesmo o livro? O Albatroz tá. e esqueci. Pela Tinta Negra. Tem um artigo sobre a memória. Aparentemente literatura e memória, uma coisa assim. Bom, lá pelas tantas, ele está falando, veja bem, do escritor e do crítico literário, sobretudo, e não do repórter, mas cabe muito bem isso para o jornalista, eu acho. Ele diz assim, que ele reconhece, as palavras, é claro, não são essas, mas enfim, que ele, muitas vezes, ele escreve um texto muito favorável a respeito de um livro, quando ele gosta muito mais de outro. Ele até, por exemplo, diz assim, você escreve muito bem sobre os Lusíadas, mas, no fundo, você prefere os Três Mosqueteiros, né? Por quê? E aí ele começa a refletir. Aí ele começa a refletir sobre os preconceitos da crítica, que é óbvio que são os preconceitos da crítica hoje na academia, na universidade, com todo o respeito que eu tenho pela universidade, repito pela milésima vez, porque há quem pense que quando eu falo essas coisas, que eu sou inimigo da universidade, ou qualquer coisa do jeito, não sou. Tenho grandes amigos na universidade, enfim. Mas, diz o Cândido, que, aliás, está na universidade, né? Esteve a vida inteira na universidade. Primeiro, existe o preconceito biográfico. A ideia de que o crítico só tem que considerar a obra, ele não pode levar muito em conta a biografia do escritor. E segundo, existe o preconceito autobiográfico, segundo o qual o crítico não pode deixar transparecer nada da sua autobiografia, quer dizer, não é contar se casou, teve filho, mas da sua autobiografia naquele momento. Que leitura é aquela que ele está fazendo daquele livro? Né? E aí ele admite que existe uma outra crítica, tão legítima quanto a crítica praticada em geral, que é essa crítica que é feita na periferia do sistema literário, em que você inclui, sim, a biografia e a autobiografia. E essa coluna que eu escrevi foi para dizer que, no fim, lendo isso do Cândido, eu um pouco descobri realmente o que eu faço, quer dizer, ou pelo menos um pouco o que eu sou, o que eu tento fazer, o que eu sou quando eu tento escrever crítica. Eu sou um crítico de periferia. E passei a me declarar assim, entendeu? Quer dizer, eu acho que... E o repórter, o bom repórter é o que está na periferia. Não é o que está dentro no miolo do sistema, só tentando cumprir as regras, já com ideias, com preconceitos. No fundo, são clichês, são preconceitos, são lugares comuns, né? O bom repórter é aquele que chega desarmado. O repórter sempre chega com 1000 carabinas na mão, espadas, sei lá o quê. O cara tem que chegar desarmado, pô, para ser capaz de levar um susto com a pior coisa. E, nesse sentido, eu acho que é possível, sim, escrever uma biografia de seja quem for, por mais que você odeie, ache desprezível, e escrever uma grande biografia. Se você se dispuser a isso, você tem que também se despir dos seus preconceitos. Não é fazer a consagração do cara também, mas é ver o sujeito como um caso, uma singularidade. Revista singular. Leiam. Uma singularidade. Todos nós somos singulares, entendeu? O Zé Sarney, você pode não é o Zé Sarney que você imagina. Mas não é o Zé Sarney oficial. Não vou ficar discutindo, né, como foi o governo, se roubou, se não roubou, se vendeu, se não vendeu. Não quero saber nada disso, quer dizer, isso aí entra, mas isso tem que entrar por outra via. Né? Então, e é por isso que eu me pergunto, por exemplo, por que no Brasil não há uma grande biografia? Até o Ricardo Arndt fez um perfil, mas não chegou a fazer uma biografia do Jânio Quadros. Por que não há uma grande biografia do João Goulart? Do Getúlio? Do Getúlio. Do Mário de Andrade? Entendeu? E até do Machado de Assis. Que todo mundo diz, não dá biografia, porque só ficava escrevendo, é um chato. Mas o Machado... Claro que dá. Entendeu? Então, são preconceitos, os problemas estão nossos, não são do personagem. O nosso tempo está acabando. É claro que também essa ideia desse tipo de prática jornalística é uma ideia de grande imprensa, né? Quer dizer, e hoje em dia, com todas as possibilidades, que mesmo a grande imprensa está pegando, né? O Facebook hoje faz parte da prática jornalística, né? O papel do jornalista, desse tipo de jornalista, desse tipo de imprensa, está
ele está perdendo espaço, né? Não é apenas o jornalista formalizado, criado, que produz a sua informação. A gente viu ontem, por exemplo, John Feld, por exemplo, o Skank, ele produz a sua informação, né? Ele produz o que se fala dele, vem a partir do que eles produzem, né? Dos seus textos, esse tipo de coisa. E o que nos leva... A gente tem várias e várias questões aqui sobre as questões das tecnologias, das mídias e tal. Eu não vou fazer uma específica, talvez eu pegue uma aqui, que é do Victor Mendes, que é um professor português de literatura brasileira em Massachusetts, ele nos escreve de lá. Ele, por exemplo, o Rafael Trombeta, de Porto Alegre também, quer saber sobre essa questão das narrativas e as novas mídias. Quer dizer, o Cal se utiliza muito disso, mesmo como artista, né, como fotógrafo também. E eu queria saber como fica no caso do Castelo e do Humberto Werneck, né? Se elas existem para vocês, se vocês as praticam, como vocês as leem, né? E que tipo de influência tem na vida de vocês. Castelo é meu representante para esse assunto. Tecnologias? Bom, primeira coisa... Tecnologia ou texto? Vou ser bonzinho com você. Não, eu acho o seguinte, para tentar resumir. Eu não tenho nenhum preconceito, pelo contrário, sou super a favor de expansão de tecnologia em todos os departamentos da vida humana. Né? Acho que é uma burrice. O Vinícius era contra o cinema falado, porque achava que era a morte do cinema. Há gente que é contra... O Rufato não tem celular, porque é contra o celular. Nós estamos cercados de casos assim, né? Eu acho isso tudo uma besteira. Agora, tudo depende de como você usa. O que você faz com isso. Na verdade, eu acho o seguinte, muita gente diz que na internet a notícia, a informação, e mesmo o comentário... fica disperso demais, né? O que mais se reclama da internet é que você acessa os sites, é afogado por informações, você chega em blogs ou em páginas que você não sabe se você pode confiar ou não, as versões não se combinam, não há uniformidade. Eu acho isso tudo ótimo. E tudo isso combina com o que a gente estava falando aqui, quer dizer, no tempo de hoje, o jornalista escreva para a internet, ou escreva para o jornalismo impresso, faça para a televisão, faça documentário, faça o que quiser. E o escritor também, ele não pode mais ficar preso a esquemas. Você pega a literatura, que escritor hoje contemporâneo respeita os gêneros literários? A ideia dos gêneros literários existe formalmente para se dar em escola, universidade. Mas o escritor, quando vai escrever, ele não quer saber se ele está escrevendo um romance, um conto. Você começa a escrever uma coisa, sai outra. Então, essa fragmentação, essa explosão, ela é altamente criativa e positiva. Depende do que você faz com ela. Se você se afoga nisso e fica só se debatendo, é péssimo. Agora, se você trabalha criativamente com isso, e é o que a gente deve fazer, afinal estamos vivos para aproveitar a vida, isso faz parte da vida, então vamos aproveitar isso, né? Tirar o melhor partido de tudo isso, você só pode ser a favor, eu sou inteiramente a favor, o que não quer dizer que eu não possa escrever romances, o que não quer dizer que eu não possa preferir trabalhar para o jornalismo impresso, mas tudo isso pode ser incorporado. E são movimentos de expansão da criatividade e do humano, vai mais longe, né? Do humano. Eu também não tenho pé atrás com isso, não. Agora, eu me preocupo com a leitura, né? Com a maneira como as pessoas estão lendo. Saíram alguns estudos aí, mostrando que as pessoas têm uma capacidade, os jovens hoje têm uma capacidade de aprender muito rapidamente um pedacinho de coisa, uns 140 caracteres, mais ou menos. Não é? E eu não sei se tem alguém lendo, sabe? Bom, está todo mundo escrevendo, né? Não tem tempo de ler. Mas é o genial dessa produção, não só escrevendo, né, mas produzindo material audiovisual. Tem um estouro da boiada, né? Eu acho que é um estouro da boiada, deixa aí. Agora vai chegar um momento que tem muita coisa interessante. Eu vou repetir rapidamente uma história que eu adoro, que é do Joyce. A filha do Joyce era esquizofrênica. Portanto, a filha do Joyce era completamente louca, vivia naquele turbilhão, né? E o Joyce levou a filha para o Jung tratar.
O Carl Jung, o grande psiquiatra, que depois se afastou do Freud, enfim. E se sentia mal de levar a filha para tratamento, quando ele, sozinho em casa escrevendo, também se achava completamente louco. E ele se sentia mal. Por que eu estou tratando minha filha? Por que minha filha é esquizofrênica? Eu pago um tratamento caro com o Dr. Jung e eu fico aqui em casa, sou o grande escritor e sou celebrado. E isso ele foi... E aí chegou o momento que ele procurou o Jung para conversar sobre isso. E o Jung disse uma frase, que eu não sei se as palavras são exatamente essas, mas para mim resume tudo. O Jung disse, olha, vocês são de fato exatamente iguais, só que onde ela fracassa, você escreve. A diferença é essa. É o que você faz das coisas. Então, você ficar reclamando que o mundo está fragmentado, que a internet é uma enlouquecedora, que as pessoas não leem, leem aos pedaços. A mente da gente funciona mais como a internet funciona, via Windows, abrindo janelas. Ninguém pensa literalmente, sempre falo isso em aula, entendeu? Você está aqui me ouvindo, o cara está aqui me ouvindo, mas está pensando, não, mas daqui a pouco eu vou sair porque eu vou tomar chopp, não, o que aquele cara falou é interessante, vou comprar aquele livro e esqueci de pegar não sei o quê. Né? A mente da gente em Windows é flutuante, são janelas abrindo janelas. Por que isso é um terror? Por que isso é loucura? Não é. Isso aí pode ser o início do encontro da gente, não só com o presente, mas com o futuro. Então, eu não vejo, não satanizo nada. Acho que a gente vive num momento em que tudo é muito satanizado, diabolizado, tratado como sinais do mal. Eu, como não acredito nisso, estou fora. Mas também não pode ser o bezerro de ouro, né? Não, claro que não. Você vê isso como uma coisa viva, não também como uma salvação. A internet veio salvar, ou qualquer coisa do gênero. Também não. São visões religiosas, no fundo, sobre as coisas, puristas, idealizadas, né? A vida, ela é suja, ela é misturada, ela é complexa, você não pega tudo te escapa, você está sempre atrapalhado, né? É isso. E a internet também, por que não? Tem um intelectual italiano, vocês vão identificar, que ele tem uma frase, se não me engano, está na porta do escritório dele. A obra pode ser aberta, mas a porta não pode ficar escancarada. Qual? Bom, eu acho que, eu concordo, não tem nada contra a tecnologia nem nada, mas eu acho que tende a existir em breve um contrafluxo qualquer, sabe? Principalmente na questão fundamental da existência chamada tempo. Sabe, a rapidez das coisas, eu não sei se a mudança genética das pessoas que nascem hoje, já nascem com um gene já bastante diferente do que eu que tenho 45 Chipado. anos. Eu acho que a interferência... E os dedos longos, observa isso. Os dedos vão crescendo, tendência. Não, é verdade, é verdade. Sério? Uma mutação genética. Mostra a mão aí. Eu acho impressionante, assim. Aliás, eu tento conscientemente gerar isso no que eu faço, um tempo diferente de percepção das coisas nos meus filmes, sabe? As pessoas estão cada vez... Como se faz isso? O cinema é esculpir o tempo. Você chega lá e você esculpe aquele tempo para a pessoa que está acostumada a ver vários cortes por segundo na mídia em geral, ter um confronto de uma coisa que é diferente do que ela está acostumada, né? Eu acho que isso é importantíssimo, que cada pessoa faça isso, um exercício quase diário assim, para o mundo. Eu não sei, eu tendo a ficar absolutamente perdido hoje, assim, em várias Mas você acompanha, tanto você no vê... trânsito de São Paulo, quanto na internet, quanto na quantidade de e-mail, quantidade de demanda do mundo para as coisas. Eu acho realmente impressionante. Assim, Com relação à tecnologia, para produzir o seu tipo de trabalho, você acompanha? Acompanha de uma forma, não é o crucial, mas... Não é o importante, você acha? Eu vou no meu ritmo, por exemplo. Eu faço um trabalho, há 10 anos eu fotografo gambiarras, que é tecnologia. Os gambiarras poéticas. Então eu tenho uma série de gambiarras que a gente faz pelo mundo inteiro, que é o fundamento da tecnologia. A tecnologia é fantástica, ela tem que ser criativa, ela é um meio, né? A gambiarra ela é um meio de sobrevivência, assim, de improvisação que é fundamental. Eu acho que a gente tem que usar de todas as tecnologias que a gente tem disponíveis e tal,
Mas é o que não sei se foi o Humberto ou o Castelo falou, é como usar, né? Saber como usar essas tecnologias, assim, respeitando muito a sua... você continuar a ser o sujeito. A ser o sujeito. Essa é a questão. Exatamente. Eu Não estou ser- aqui nesse turbilhão, mas eu continuo sendo eu. Exatamente. Tá, eu vou escolher as minhas pequenas escolhas, vou fazer um pouquinho aqui, vou ser atropelado ali, mas eu continuo sendo sujeito da história. E não objeto. Fundamental. Se você vira objeto, dançou. Aí fudeu. Rapidamente, a gente tem vários jovens aqui, estudantes de jornalismo, alguns pretendentes a escritor, esse tipo de coisa. Eu queria que vocês, só para terminar, retrocedessem um pouco, pegassem um pouco da memória e falassem assim, que se vocês têm ideia de que momento que você, Carl, você chegou e falou assim, eu vou ser isso aqui, eu vou trabalhar com isso, eu vou trabalhar com audiovisual, vou ser fotógrafo, e desta forma que você hoje, se algum elemento, algum momento da sua história te provocou isso e foi importante, você tem isso na lembrança. Eu acho que a lembrança mais remota, claro que eu não falei você isso aqui, mas o que me fez a ficar muito vinculado à imagem foi o laboratório de fotografia que meu avô tinha em casa, que eu morava com ele, frequentava aquele mundo mágico da revelação da fotografia num papel fotográfico, que me fascinou muito. Obviamente, eu tinha 3, 4 anos de idade, eu não falei você, fotógrafo, cineasta. Mas quando eu acompanhei nos extintos e maravilhosos cineclubes que existiam na época... Em Belo Horizonte? Em BH, quando eu tinha, sei lá, 18 anos, todo um movimento de cinema, na década de 50 e 60, que realmente aquilo me julgava para outro lugar, sabe? Era uma coisa que realmente me marcou e eu falei, pô, eu quero fazer isso. Obviamente que fazer cinema não é igual você escrever um poema. Obviamente que demorou anos e anos e anos eu vir a fazer cinema. Comecei a fazer cinema no ano 2000, eu já tinha 35 anos, mas graças exatamente à revolução tecnológica, porque eu jamais, eu acho, conseguiria ter uma minha relação com o cinema, não é essa coisa de essa coisa industrial do cinema, grandes equipes, articular grande equipe, grandes planilhas de planejamento, grande orçamento e tal. Foi graças justamente à revolução tecnológica que eu comecei a ter acesso a uma câmera ali e o que eu chamo de cinema de cozinha, né? Câmera Super 8, eu mesmo projetava, telecinava, passava para vídeo, montava, ou seja, eu conquistei uma certa autonomia que é fundamental para começar. E isso significa liberdade, né? Ou seja, manter esse sujeito vivo, né? Liberdade e autonomia para continuar fazendo, para começar a fazer. Humberto. Nada de muito especial, não. Quando eu olho para trás, eu me lembro assim, sempre ligado em palavras. Aos 15 anos comecei a escrever, tomei essa decisão, aquela coisa solene que a gente faz aos 15 anos, portanto, isso tem meio século, meus amigos. Vou ser um escritor. Eu gostava muito mais e continuo gostando, sabe, de palavra, do som que elas têm, da ideia de que existe uma palavra para designar cada coisa, de que uma mesma palavra, ela, conforme você a coloque aqui ou ali, ela ganha um outro matiz, né? E publiquei pela primeira vez aos 17 anos e foi o grande momento de glória da minha vida. Aquele negócio que o Paulo Mendes Campos fala que na vida literária a glória vem no começo, né? Depois é um aprendizado para o anonimato, para o ouvido, né? E estou nesse ponto. Castelo, com você vou ser diferente para não estragar a nossa narrativa aqui do encontro. Sim. Que eu gostaria que você falasse de você como escritor e contasse a história você e a Clarice. A minha história da Clarice... que é sensacional. A minha Você história pode da contar Clarice... assim em público, não? Tem alguém aqui muito interessado nela. Eu conheci a Clarice como repórter, eu não fui amigo da Clarice, vamos deixar claro isso, até pela diferença de geração, né? Eu conheci a Clarice, eu tinha 20 e poucos anos, como repórter do Globo. E o meu primeiro encontro com a Clarice como repórter
Está narrado no Inventário das Sombras, meu livro de 99 pela Record. Eu cheguei na casa da Clarice depois de uma grande dificuldade de marcar a entrevista, porque ela confirmava e desconfirmava, confirmava e desconfirmava. Uma pessoa difícil, ela sempre foi. E finalmente ela me recebeu, eu entrei, ela pareceu que estava sozinha em casa, sentei normalmente, abri minha pasta, na época era bolsa, né, que se usava, os rapazes usavam bolsa, e tirei meu gravadorzinho, que não era tão pequeno, na época também era meio tijolo, e coloquei em cima da mesa. No que eu fiz isso, ela desandou a gritar, ela levantou de braços, giravam os braços, e gritava, mas gritava muito, urrava. E os primeiros momentos eu não sabia o que estava acontecendo, tentava entender, sei lá, ela está morrendo, tem um assaltante dentro de casa, está pegando fogo o apartamento. Todas as hipóteses possíveis passaram rapidamente, até que chegou uma pessoa pelo corredor, uma mulher, que depois eu descobri que era a Olga Borelli, grande amiga dela, e a agarrou por trás, como se fosse uma camisa de força, e tentou acalmar, ela foi parando, e aí, vamos lá para o quarto um pouco, Clarice. Aí ela foi até a mesa e pegou, como quem pega um rato morto, assim, pelo rabo, pegou o meu gravador e me disse, vou levar isso comigo. E aí entrou e sumiu. E eu fiquei lá esperando, não sabia se eu ia embora, se eu não ia, o que eu fazia. E também tentando me recuperar, respirar, os batimentos cardíacos voltarem ao normal e tal. Aí daqui a pouco, passa o tempo, volta a Clarice sozinha, tranquilíssima, zen. De novo com a mão esticada, só que aí era uma chave na mão. Ela balançava a chave assim, como se fosse me hipnotizar de novo, e disse só o seguinte, aquilo está trancado em meu armário. Vamos conversar. No fim, eu lhe devolvo. E Vamos sentou, começar. E sentou e me deu a entrevista. Foi uma entrevista muito bonita e eu fiquei muito feliz, inclusive, de ver na peça da Beth Goulart 2 ou 3 pequenos trechos dessa entrevista narrados, a Clarice e Beth contando, respondendo as perguntas que me deu e tal. E agora, essa entrevista foi fundamental na minha vida, por quê? Porque anos antes eu tinha mandado um conto para Clarice, eu escrevia contos desde os 20 anos por aí, e mandei um conto para ela ler. Eu já admirava muito. Você nem pensava em fazer jornalismo naquela época? Eu era estudante Você queria de ser comunicação escritor? já. Já era? Mas eu queria ser escritor. Estudante de comunicação perdido, sem saber o que fazer. E aí, mandei Tem um muitos conto. por aí até hoje. Tá cheio. São os melhores. São os melhores. E aí é o seguinte, depois de algum tempo ela me telefonou. E com aquele jeito brusco dela. Você mandou o texto. Esperando uma carta, Você mandei nem pelo conhecia correio. e ela... Não, consegui o endereço, não sei, não lembro mais como, e mandei pelo correio. Sonho em ser escritor, escrevi esse conto, a senhora poderia dizer o que eu acho, aquela coisa banal que você manda para o grande escritor. E passou umas semanas, nada, eu achei que ela tinha rasgado, tinha esquecido, até que eu toco o telefone, eu ainda morava com meus pais, e aí aquela coisa ríspida e objetiva da Clarice. Você atende? Eu atendi, ela, José, falei, sou eu. Boa tarde, Clarice Lispector. Para dizer que recebi seu conto. Só tenho uma coisa a lhe dizer. Você é muito medroso e com medo ninguém escreve. Boa tarde. Que foi a maior lição de crítica literária que eu já ouvi na minha vida. Vale mais do que 150 compêndios. Então, sem medo. Olha, eu tive menos sorte que você. O diabo sabe para quem aparece, né? Eu fiz com Clarice Lispector o que terá sido talvez a primeira ou segunda entrevista da minha vida. Trabalhava num suplemento literário, para o qual fui levado pelo Murilo Rubião, meu querido Murilo Rubião. E um dia literário de Minas Gerais. eu tinha 20 e poucos anos, essas idades que eu já tive, né? E o Murilo disse assim, olha, tá aí na cidade, a Clarice é minha amiga, cidade é Belo Horizonte. Você a procure, mande um beijo meu, peça colaboração para o suplemento e uma entrevista. Tá, aí eu cheguei e abordei a Clarice numa roda de livraria, aspérrima, né? Aquela mulher assim... e tal, eu tô aqui, Murilo, sabe aquelas coisas, trêmulo, né? Ela fala, gosto muito do Murilo, mandou um beijo,
e ele gostaria que você colaborasse no nosso suplemento. Vocês pagam? A gente pagava 10 dinheiros, não lembro que moeda era aquela, né? Pagamos. Tal. Aí pedi a entrevista, não dormi, evidentemente, desse dia até o momento da entrevista, e eu tinha lido em algum lugar alguém dizer do romance A Paixão Segundo GH, alguém disse assim, isso não é um romance, isso é não sei o quê. Eu tomei ao pé da letra, não sabia como se faz uma entrevista, eu achava que a entrevista ela transcorria na vida real exatamente como você a lê ali. Então, de cara, eu perguntei para a Clarice, assim, não chegou a ser uma pergunta. Eu falei assim, A Paixão Segundo GH não sendo um romance, como não é um romance? Como? Foi depois daquele incêndio, ela estava toda carbonizada, horrível o negócio. Como não é? Existe uma fotografia que foi feita nesse momento, a Clarice está olhando para mim como quem olha para o rato lá, para o seu gravador, e eu estou assim com a cabecinha baixa. Bom, ela me destroçou, eu não sei como eu consegui sobreviver a esse negócio. E no final, eu tinha levado o meu exemplar de A Maçã no Escuro. Então, assim, trêmulo, entreguei para ela fazer uma dedicatória. Ela falou assim, mas eu não tenho caneta. E eu tinha uma canetinha, era uma esferográfica com uma cor lilás, assim, que eu tinha comprado em Buenos Aires, e que eu estava guardando para escrever, sei lá, minhas últimas palavras. Sabe aquela caneta que você não usa para coisa nenhuma, né? Aí, tirei a canetinha, entreguei para ela, escreveu um negócio, entregou o livro, e virou com a caneta, posso ficar para mim? Você sabe que anos depois, muitos anos depois, nos 60 anos do Chico Buarque, foi feita uma exposição sobre ele aqui no catálogo. Eu estou folheando o catálogo, de repente tem um bilhetinho datilografado da Clarice para o Chico. Ela era apaixonada pelo Chico, né? Então tá lá, assim. Ela escreveu Chico Buarque, Chico com X e com K, Buarque também e tal. Um galanteio qualquer, assinado com uma caneta. Né? E o que eu considero que é a minha chance de entrar na literatura brasileira. E essa história aí que eu contei numa crônica, cujo título de estudo que é O Meu Traumatismo Ucraniano. Muito obrigado, Carl, Humberto, Zé Castelo. A gente tem que eu recebi 10 bilhetes aqui, encerra, mas foi indo, acabou fundo. Daqui a pouco tem a última mesa, a gente encerra em grande estilo o seminário.